Atenção que para o Grande Prêmio da Hungria haverá um teste especial conduzido pela Pirelli com Ferrari, McLaren e Racing Bulls envolvidos. Por que esse teste será realizado? Para verificar os pneus Pirelli do próximo ano, 2026. No vídeo de hoje, vamos ver como ele está estruturado e em quais outras pistas veremos o teste Pirelli. Vamos ver como a Ferrari está se preparando para o Grande Prêmio da Hungria, quais ajustes no setup farão neste fim de semana. Também precisamos falar sobre as atualizações da Red Bull, o novo patrocinador da Audi, os acordos da FIA e, por fim, o Grande Prêmio da Turquia. Antes de começar, lembre-se de deixar um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhes. O fim de semana do Grande Prêmio da Hungria não marcará apenas o encerramento da primeira parte da temporada. Antes de iniciar oficialmente a pausa de verão, a Ferrari e outras equipes irão parar no Hungaroring na terça-feira, 5 de agosto, e quarta-feira, 6 de agosto, para realizar testes dedicados a um dos aspectos-chave de 2026, ou seja, os novos pneus. Os 2 dias em Budapeste serão cruciais para a deliberação final sobre os pneus que serão homologados em 2 prazos fundamentais. O primeiro prazo é até 1º de setembro de 2025, quando a estrutura construtiva dos pneus de epóxido deverá ser definida e aprovada, e até 15 de dezembro deste ano, a Pirelli deverá concluir o desenvolvimento e a escolha das compostas definitivas. Esses prazos explicam porque o trabalho em Budapeste será cuidadosamente planejado e conduzido em estreita colaboração entre a Pirelli e as equipes envolvidas. Ferrari, Racing Bulls, McLaren e também Alpine participarão dos testes de maneiras diferentes. A Ferrari rodará apenas por um dia, assim como a McLaren e os Racing Bulls, enquanto a Alpine será a única equipe a cobrir ambos os dias. O teste será desenvolvido em 2 frentes: a definição da nova construção dos pneus com foco na carcaça e geometria, e a primeira experimentação de compostos protótipo que deverão ser posteriormente validados nos próximos meses. E após Budapeste, o programa de desenvolvimento continua com mais 6 dias de testes oficiais já agendados. 2 dias em Monza que fornecerão dados em uma pista de alta velocidade e baixa carga aerodinâmica. 2 dias no Mugello para simular condições de estresse térmico e carga lateral. E 2 dias na Cidade do México em altitude para avaliar o comportamento dos pneus com menor densidade do ar. Todas essas sessões são pensadas para cobrir um espectro completo de condições. O objetivo é claro: chegar a uma especificação definitiva capaz de se adaptar às novas monopostos de 2026, que serão mais leves, menos aerodinâmicas e com motores híbridos profundamente revisados. Eu testo os pneus neste cenário, tornando-se tão centrais quanto os na caverna de vento. E a presença da Ferrari nesses testes, limitada a um único dia, é um sinal concreto de atenção ao futuro. Maranello quer evitar os erros do passado para enfrentar 2026 com armas iguais às da Red Bull, McLaren e Mercedes. Portanto, será necessária uma monoposto projetada com bases sólidas, e isso também passa pelo desenvolvimento dos pneus. A Pirelli, fornecedora única do circo, continua a trabalhar lado a lado com a FIA e as equipes para garantir um equilíbrio entre desempenho e segurança em um contexto técnico cada vez mais sofisticado. Será interessante ver como as equipes se comportarão nos testes que acontecerão na próxima semana após o Grande Prêmio da Hungria, onde a Ferrari continuará a trabalhar mais na suspensão traseira para tentar adaptá-la a um circuito completamente diferente do da Bélgica. E os testes da próxima semana com os pneus Pirelli 2026 também envolvem o desenvolvimento da Ferrari do próximo ano. De fato, após esses testes na Hungria, enfrentaremos a pausa de verão, mas antes disso, em Maranello, eles trabalharão no carro do próximo ano para tentar otimizá-lo, tendo coletado dados importantes sobre os pneus do próximo ano. Mas vamos ver como a Ferrari está trabalhando para este fim de semana, pois nos espera uma corrida muito interessante. De fato, após a introdução da nova suspensão traseira na Bélgica, todos os olhos estão voltados para o Hungaroring. Sim, porque o Grande Prêmio da Hungria será o momento em que realmente entenderemos se a atualização técnica trazida por Maranello funcionou ou não. Em Spa, vislumbrou-se algo, mas as respostas verdadeiras chegarão apenas nas curvas estreitas e sinuosas de Budapeste. A razão é simples: a pista de Hungaroring é uma pista Rear Limited. Aqui, o retrotreno é submetido a uma tensão muito maior do que em outros lugares. A tração, a estabilidade sob freio e a gestão dos pneus traseiros estarão em destaque. E é justamente aqui que a Ferrari SF25 precisará demonstrar se o trabalho na nova suspensão realmente trouxe benefícios concretos.
O núcleo da mudança está no controle da altura do solo. Se a SF-25 conseguir permanecer mais próxima do plano de referência projetado, o ganho é direto, maximizando a eficiência dos canais de Venturi e assim, todo o pacote aerodinâmico trabalha melhor. Mas há também um segundo objetivo fundamental: ampliar a janela de configuração. Uma suspensão mais eficiente permite ajustar o carro de Fórmula 1 para diferentes pistas sem precisar alterar toda a configuração a cada corrida. Não se trata apenas de ter mais tração ou de ganhar em um ponto específico do circuito. Trata-se de melhorar o equilíbrio geral do carro de corrida de uma prova para outra, e isso na Fórmula 1 moderna faz toda a diferença no mundo. Obviamente, toda modificação também envolve compromissos. Na Hungria, veremos se a Ferrari realmente encontrou um equilíbrio mais estável, especialmente em curvas médias, onde a coerência aerodinâmica se torna crucial. Desde o início do ano, sabemos que mover o equilíbrio para a traseira ajudou a SF-25. Isso aconteceu no Bahrein, também em Mônaco e pode acontecer novamente em Budapeste. A Spa, apesar das condições mistas, trouxe um pódio, mas atenção, o fim de semana na Bélgica não era o terreno ideal para avaliar a nova suspensão. Na qualificação, Hamilton perdeu o carro sem freio, sinal de que a equipe ainda está ajustando o freio estático e dinâmico. O trabalho, enfim, ainda está em andamento, mas as primeiras indicações são positivas. E há também outro aspecto importante: a redução dos compromissos. No passado, em pistas com características híbridas, a SF-25 tinha dificuldades em encontrar uma configuração que funcionasse. Se agora o carro consegue se adaptar melhor a cada circuito, o salto à frente será real e concreto. Por fim, há o capítulo dos pneus. Na gestão de pneus, a gestão térmica é um desafio. O eixo traseiro tende ao superaquecimento devido às contínuas micro-oscilações, e saber controlar as temperaturas será fundamental, principalmente na corrida. A Ferrari pode ter uma vantagem histórica a longo prazo. A SF-25 sofreu menos com o desgaste na traseira em comparação aos adversários. O verdadeiro problema, na verdade, sempre se apresentou na classificação, onde é difícil colocar a temperatura no eixo dianteiro, enquanto o traseiro esquenta rápido demais. Isso leva a uma sincronia térmica que penaliza a aderência na volta rápida. Em Budapeste, encontrar o equilíbrio perfeito entre dianteiro e traseiro será a chave. Se a nova suspensão ajudar a conter o superaquecimento e a manter o comportamento mais estável nas curvas, então a melhoria será visível já no sábado e, portanto, o objetivo da Ferrari será chegar na sexta já com um ajuste bom para os pilotos, com o qual se sintam confortáveis e possam explorar ao máximo, além de conter o degradado dos pneus, que sabemos que será um tema neste fim de semana. Na minha opinião, a Ferrari poderá lutar atrás da McLaren e, assim, se consolidar como a segunda força. Para lutar pela vitória, a Ferrari também precisa melhorar na classificação. É necessário uma pista como Hungaroring, onde é difícil ultrapassar, é fundamental começar o mais à frente possível. A McLaren certamente se sairá bem em uma pista Rear Limited como a Hungria, com muitas curvas lentas e sinuosas, que é o terreno ideal para eles, mas também a Ferrari, que melhorou a aderência mecânica, pode ir muito forte. Mas vamos também conferir as últimas notícias de Lewis Hamilton em Maranello. Segundo Riccardo Ceccarelli, fundador da Fórmula Medici e um dos treinadores mentais mais respeitados no automobilismo, as qualificações erradas de Emmington na sexta e no sábado na Bélgica não devem ser subestimadas. O 7 vezes campeão do mundo teria entregue à Ferrari 2 dossiês contendo propostas técnicas e organizacionais para melhorar não só a SF-26, mas também a estrutura interna da equipe, uma jogada que causou repercussão e que não agradou a todos. O problema, segundo Ceccarelli, não está no conteúdo, mas no método. Um piloto com a experiência de Hamilton pode e deve trazer ideias, estímulos, até críticas construtivas, mas fazê-lo através da imprensa e não nas reuniões internas da equipe de corrida é uma dinâmica que corre o risco de minar a confiança entre as figuras-chave da equipe. As palavras de Ceccarelli são muito claras. Um 7 vezes campeão tem direito a expressar sua opinião, mas deve fazê-lo no momento certo, no lugar certo e com as pessoas certas. Comunicar à imprensa a entrega de um dossiê pode parecer uma transgressão hierárquica. Uma equipe funciona quando há respeito pelos papéis. A comparação é clara. Seria como se a Ferrari anunciasse à imprensa que preparou um documento para ensinar Hamilton a dirigir sem erros após Spa. Seria absurdo. O chefe da equipe, Frederic Vasseur, ficou impressionado com essa jogada, embora publicamente tenha optado por não responder.
Segundo fontes, a renovação do seu contrato está próxima, embora reste dúvida sobre a duração. Para muitos, é uma última chance em um ambiente cada vez mais exigente. Ceccarelli, que conhece bem Vasseur, confia nele e disse: ele enfrentou dificuldades enormes neste primeiro ano e meio, mas se receber continuidade, pode levar a Ferrari onde ela merece. Não acredito que ninguém desejasse esse papel, é um sonho para qualquer gerente de automobilismo. Enquanto isso, há outro nome que começa a pesar cada vez mais, que é Jérôme D'Ambrosio. O ex-piloto belga, hoje braço direito de Vasseur, está assumindo responsabilidades crescentes na equipe e é realmente aquele que poderia suceder Vasseur. Ceccarelli disse: eu o conheço muito bem, trabalhei com ele, é alguém com cabeça, visão e capacidade. Se Vasseur conseguir fazê-lo crescer da maneira certa, a dupla pode dar à Ferrari um equilíbrio novo. Talvez essa seja a chave para voltar a ser competitivo. E enquanto Maranello tenta resolver as tensões internas, a pista continua a contar uma outra história. Oscar Piastri deu uma lição de clareza e agressividade ao vencer em Spa com uma ultrapassagem magistral. Norris respondeu, mas não foi suficiente. Piastri pareceu mais um calculador, mais sólido, quase mais focado em títulos. E Ceccarelli interpreta assim: Norris vive cada corrida com prazer, como um piloto de outros tempos. Piastri é um calculador, olha longe, um sempre sorri, o outro planeja, a diferença está toda aí. E assim, a Ferrari se encontra diante de uma encruzilhada. De um lado, a experiência e a ambição de Lewis Hamilton, que exige resultados e mudanças. Do outro, a necessidade de proteger o equilíbrio interno, evitando rupturas que poderiam custar caro a longo prazo. No meio, há um Vasseur cada vez mais sob pressão e um D'Ambrosio pronto para conquistar espaço. E também ouvimos Benedetto Vigna após Silverstone, que declarou: Vasseur é o nosso chefe de equipe, e Vigna também afirmou: estamos em julho, estamos discutindo. Há confiança e temos tempo, referindo-se obviamente à renovação do contrato de Vasseur. Segundo Ceccarelli, seria justo renovar com Vasseur para dar continuidade, e segundo ele pode trazer essa habilidade de volta a Maranello. O fato é que as negociações estavam em andamento logo após a corrida de Silverstone e provavelmente o anúncio da renovação acontecerá em breve. A duração do contrato ainda é um mistério. Provavelmente será um contrato de vários anos, mas o verdadeiro teste será em 2026, onde Vasseur não terá desculpas e deverá demonstrar que leva a equipe pelo menos a lutar pelo título. Parece que de alguns bastidores, Lewis Hamilton e Charles Leclerc estão insistindo para renovar com Vasseur, e foram eles que pressionaram Maranello para renovar com Vasseur. Houve algumas dúvidas nos meses passados, mas até o momento parece que querem dar continuidade a Vasseur para manter o ambiente interno de Maranello estável. Portanto, podemos dizer que o projeto 678, ou seja, a Ferrari de 2026, será o carro de Vasseur. Lá, ele não terá mais desculpas e veremos de fato o valor do chefe de equipe, quanto ele conseguirá unir a equipe e levar um time coeso rumo à vitória. Sueron D'Ambrosio, atenção, pois até hoje é uma figura que está ao lado de Vasseur, é seu braço direito, mas mais adiante, nunca se sabe. Ele mesmo pode se tornar o chefe de equipe de referência na Ferrari e assumir justamente o lugar de Vasseur, aquele que o criou dentro da Ferrari e que o selecionou do ambiente Mercedes, vamos lembrar, junto com o XR. Mas vamos também ver como está o desenvolvimento da Red Bull para Budapeste. A primeira corrida com o novo chefe de equipe do MAC não foi um desastre, mas também não foi o impacto que muitos esperavam. A RB21, a Red Bull deste ano, mostrou um equilíbrio instável e agora cabe a Budapeste. O circuito representa talvez o cenário mais desafiador possível para uma Red Bull que luta para encontrar o equilíbrio adequado. Nos últimos 2 finais de semana, a equipe de Milton Keynes antecipou parte das atualizações originalmente previstas entre Zandvoort e Monza. O pacote foi dividido entre Spa e Hungria, com modificações consideradas marginais, mas que somadas, podem proporcionar um pequeno aumento na eficiência aerodinâmica. Especificamente, trata-se de uma revisão nas entradas das bargeboades, um novo perfil na zona do undercut com a nadadeira vertical modificada e, sobretudo, atualizações no sistema de suspensão dianteira. Aqui, os braços superiores foram divididos. O primeiro agora apresenta uma borda de saída alongada para gerar davnacha. O segundo, por sua vez, cria um fluxo controlado para gerenciar melhor os fluxos em direção à parte superior do fundo. São mudanças pequenas, mas direcionadas. No entanto, o comportamento na pista ainda não mostrou um salto evidente na Bélgica em termos de carga e estabilidade.
Em Budapeste será necessário muito mais. Em Spa, a Red Bull usou uma asa traseira de baixa carga até o sprint, para depois passar para uma versão mais carregada para a corrida longa. A dúvida agora é o que levar para a Hungria, uma pista que exige aerodinâmica extrema, tração e estabilidade na saída de curva. Com certeza chegará uma asa de alta carga, mas a confirmação oficial ainda não foi divulgada. Verstappen não está satisfeito com o comportamento do carro, especialmente nas curvas de velocidade média. O circuito de Hungaroring sabemos que coloca em crise o eixo traseiro e, como já visto em Mônaco e Bahrein, toda vez que o balanceamento precisa ser ajustado para trás. A RB21 entra em crise, portanto, pode estar em maior dificuldade até mesmo em relação à Ferrari, mas a Red Bull pode apostar em uma carga aerodinâmica mais alta do que o esperado, sacrificando velocidade para garantir estabilidade e aderência. Atenção, a Red Bull pode estar jogando uma arma poderosa, ou seja, a gestão dos pneus. Em Budapeste, o problema não é apenas o desgaste, mas também o superaquecimento localizado. E nisso a Red Bull tem uma vantagem sobre os adversários na gestão das temperaturas. Veremos se conseguirá explorar esse aspecto também na Hungria. A Red Bull vai competir com a Ferrari, enquanto a Mercedes, devemos esperar, estará um pouco mais difícil em relação a outros grandes prêmios, sendo mais forte nas corridas onde há mais aderência, onde também há menor desgaste dos pneus, especialmente um superaquecimento mais gerenciável. E nesse ponto a Mercedes tem dificuldades, então podemos esperar uma McLaren forte, depois Ferrari, Red Bull e por último Mercedes. Mas atenção, foi revelado o patrocinador principal da Audi. A Audi entra oficialmente na Fórmula 1 em 2026, mas não pretende fazer isso de forma discreta. Após concluir a aquisição, a equipe Sauber iniciou uma expansão técnica e de infraestrutura massiva entre Suíça e Inglaterra. Agora também chega o anúncio mais esperado no setor comercial. O patrocinador principal será Revolut. Sim, exatamente a plataforma fintech com mais de 60 milhões de usuários no mundo. O site da Audi Gerard Donner foi claro. Entramos na Fórmula 1 para construir algo relevante, sustentável e duradouro, e a Revolut compartilha conosco valores e visão. O chefe de equipe Jonathan Whitley, ex-Red Bull, reforçou: esta não é uma simples parceria de patrocínio, é uma aliança de inovação e ambição. Juntos, queremos redefinir os limites do automobilismo. Ambas as empresas, tanto a Audi quanto a Revolut, apostam em digitalização, eficiência, velocidade e proximidade com o cliente-usuário. A Audi mira em um público jovem e global. A Revolut busca visibilidade e emoção para alcançar a meta de 100 milhões de usuários. Acronym, portanto, a Fórmula 1 se torna a plataforma perfeita para expandir-se e por trás deste anúncio há muito mais. Na verdade, a Audi trabalhou silenciosamente por mais de 2 anos. Eles ampliaram a sede de envio com a construção de um centro técnico na Inglaterra para atrair talentos e também fortaleceram a estrutura gerencial com Jonathan Whitley e Mattia Binotto, hoje diretor do projeto técnico de longo prazo. E atenção, pois enquanto a Audi prepara-se para 2026 com novos patrocinadores entrando na Fórmula 1 e a Revolut é um grande golpe para a Audi, também devemos observar como a Aston Martin, do ponto de vista técnico, deseja evoluir seu carro na direção da Mercedes. Na segunda metade da temporada, a Aston Martin irá introduzir uma suspensão traseira no estilo Mercedes. Acronym, introduzida pelas flechas de prata no final de maio em Imola. Ela se tornou o centro do duplo pódio conquistado no Canadá e agora a Aston Martin está avaliando se adotará o mesmo esquema suspensivo aproveitando a sinergia técnica. Ainda ativa com a Mercedes, pelo menos até o final de 2025, antes da transição para as Power Units em 2026, com certeza, a Mercedes, após meses de experimentos e resultados instáveis, encontrou uma configuração que funciona. A nova suspensão traseira melhorou a gestão dos pneus, a estabilidade na saída de curva e ampliou a janela de ajuste disponível. Vimos o resultado com um pódio em Montreal, um bom equilíbrio também na Áustria e uma plataforma mais previsível para Russell e Antonelli. Atualmente, a Aston Martin está realizando simulações comparativas em sua sede em Silverstone com o modelo de 2025, que ainda está ativo no túnel de vento. Somente se o pacote completo se mostrar mais rápido, passaremos para a produção e integração da nova suspensão. Se a Aston Martin decidir montar essa nova suspensão no estilo Mercedes, bem,
Isso significa que ela ainda acredita em dar um passo à frente em 2025, e esse será o último pacote antes que todas as energias sejam concentradas em 2026, no início de um novo ciclo com a Honda e a ambição de Alonso de voltar a lutar na frente junto com Adrian Newey, que trabalha nos bastidores para trazer a Aston Martin ao nível das equipes de ponta, como Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes. Mas quero abordar um tema que se tornará um paradoxo no próximo ano. Sabemos que quando se fazem testes com carros anteriores, ou seja, quando se testam carros de anos passados, utilizam-se carros de 2 anos mais antigos do que os atuais. Mas o que acontecerá em 2026? Bem, fiquem atentos. Praticamente as equipes clientes que trocarão de motor no próximo ano, por exemplo, Aston Martin passará de Mercedes para Honda durante os testes de carros anteriores, poderão usar o motor atual da equipe cliente. Portanto, a Aston Martin correrá com o motor Honda nas corridas oficiais e nos testes oficiais, mas nos testes de carros anteriores poderá usar o motor da Mercedes. Isso para dar às equipes a oportunidade de realizar esses testes fora da temporada, porém isso implica um aumento de custos exorbitante. Mas antes de tudo, vamos ver quais equipes trocarão de unidade de potência em 2026. A Audi passará de usar a unidade de potência Ferrari, que utilizou com a Sauber neste ano, para usar sua própria unidade de potência, ou seja, o motor Audi. A Aston Martin passará de Mercedes para Honda, a Alpine passará de Renault para Mercedes. Red Bull e Racing Bulls usarão seu próprio motor Red Bull Ford, que será desenvolvido pela Red Bull Powertrains e pela Ford, para a parte elétrica, que será construída em Milton Keynes. Para evitar um impasse, a FIA impôs uma regra simples. Os fornecedores atuais de motores serão obrigados a fornecer motores às equipes clientes também pelos 2 anos seguintes. Portanto, a Ferrari deverá fornecer motores Audi para os testes, a Mercedes deverá fazer o mesmo com a Aston Martin e a Honda deverá fornecer motores para a Red Bull e Racing Bulls. Basicamente, essas novas equipes clientes que mudam de fornecedor de motores usarão os carros anteriores com a motorização anterior nos testes de carro anterior, enquanto nos testes oficiais e na temporada usarão o motor novo com o carro novo. A FIA impôs essa regra, mas não estabeleceu um limite de preços. O custo de um fornecimento de motores dupla deve aumentar consideravelmente os custos de gestão. Um fornecedor de motores já informou seus antigos clientes que os custos em 2026 irão dobrar. Isso significa que testar fora da temporada vai custar mais, mesmo que isso não esteja incluído nas despesas do limite de orçamento, como na câmara de vento e no CFD. Como uma despesa fora do teto limite, as equipes, especialmente aquelas de classificação média, podem avaliar a eficácia desses testes anteriores ao carro, se faz sentido realizá-los ou não. A Audi certamente pagará a Ferrari pelos motores antigos, pois precisa fazer muitos testes, especialmente com os jovens. A Red Bull usará os motores Honda nos 3 carros de sprint, que serão concorrentes diretos com a Aston Martin, mas são uma equipe de ponta e, portanto, podem se permitir fazer esses testes. A Aston Martin está em uma situação complicada, pois usará os motores Mercedes para os testes de divisão de carros ou não fará esses testes, iniciando uma nova parceria com a Honda. A última coisa que quero abordar é o Grande Prêmio da Turquia, pois ele pode voltar ao calendário. De fato, a Federação de Automobilismo Turca assumiu a gestão da pista e quer transformar o Grande Prêmio na Turquia em um evento fixo no calendário, afirmando que podem organizar um evento de alto nível. Mas qual seria a vantagem da Fórmula 1 ter o Grande Prêmio na Turquia novamente no calendário? A Turquia tem 85 milhões de habitantes, realmente muitos, e um público jovem e apaixonado por automobilismo. São vendidas 1,2 milhões de carros por ano, muitos das marcas presentes também na Fórmula 1. E a localização geográfica é fundamental, pois há 300 milhões de pessoas que podem chegar ao circuito em 3 horas de voo. Sabemos que a Tailândia colocou 1,2 bilhões de dólares para sediar o GP dentro de Bangkok a partir de 2028. A primeira janela útil para inserir o GP da Turquia é a partir de 2027, quando deixará o espaço em branco no calendário. E atenção que também o GP da Espanha em Barcelona não renovou após 2026 e, portanto, há potencialmente 2 espaços no calendário. Um deles pode ser ocupado pelo GP da Turquia. Deixem nos comentários a sua opinião sobre todos os assuntos que abordamos no vídeo. Como sempre, lembro de deixar um like, inscrever-se e ativar as notificações para não perder nenhuma notícia relacionada à Fórmula 1 e à Ferrari. Aqui do Raiz. É tudo. Nos vemos na próxima.